Pronto. Então, assim, no caso de uma criança, de um adolescente, que o exercício do direito por parte dele se dá mediado pelo exercício de uma autoridade, de uma tutoria sobre ele. No caso da EJA, especialmente a galera acima de 18 anos, né, porque a gente sabe que na EJA tem gente com entre 15 e 17, 15 e 18, né, que frequenta a EJA, mas a maior parte da EJA é uma galera que está acima de 18 anos. Essas pessoas, elas são autônomas, elas têm uma autonomia do exercício do direito. Então, a lógica é outra, não é da punição pelo não exercício do direito, não. É de mobilização, é de sensibilização, né? Então, é outra lógica. Então, quando a gente vai analisar matrículas na EJA, a gente tem que estar primeiro com essa percepção. A segunda percepção tem a ver, e é desdobramento dessa, né? Que é assim, como é que o poder público, sabendo que nós estamos falando de pessoas autônomas, sujeitas de direito autônomas, como é que esse poder público tem feito, como é que ele tem agido para garantir a essas pessoas esse direito, né? Esse relatório do laboratório aí de estatística aplicada não responde a essa pergunta, o que é que o governo tem feito, não responde essa pergunta, né? Agora, responde a pergunta sobre o que tem sido efetivado, né? Porque isso ser efetivo, essa relação do poder público com o direito à EJA por parte da população se materializa na matrícula, né? Então, quanto mais matrícula, a gente supõe que mais está se garantindo o direito. Quanto menos matrícula, menos a garantia. Aí alguém pode dizer, não, mas se você tem menos matrícula, por exemplo, na EJA, pode significar que tem menos procura. E se tem menos procura, é porque a educação básica, o ensino regular, está dando conta, né, do atendimento. Né? Porque se a EJA é uma modalidade que é resultado da falência da educação básica, vamos dizer assim, né? Quem vem para a EJA vem porque a educação básica não conseguiu fazer com que aquela pessoa frequentasse, né, a escola de cabo a rabo, né? Então, uma queda na matrícula da EJA poderia nos levar a pensar, bom, então é porque as pessoas estão conseguindo concluir a educação básica no tempo dito correto, né? Só que quando você compara esses números com, por exemplo, o número de pessoas que pelo PNAD, pelo censo do IBGE, não tem 4 anos de estudo, não tem 5 anos de estudo, enfim, quando você faz essa comparação, aí você percebe que não é bem assim. Então, para primeiro fazer a comparação, antes de fazer a comparação, eu tenho que me perguntar qual é o comportamento estatístico das matrículas na EJA. Essa é a primeira pergunta. Tem aumentado ou tem diminuído? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. A segunda pergunta que é preciso ser feita considerando esse comportamento, como é que ele se materializa nas várias redes, na rede estadual e nas redes municipais? Segunda grande pergunta. E vocês vão observando, quem lê o relatório, que os gráficos, as tabelas vão começando a responder essas perguntas, né? Você tem um progressivo aumento ou um progressivo decréscimo da matrícula? Essa é a primeira pergunta. Saber por que aumentou ou por que diminuiu é outra pergunta que esse relatório não vai responder. Tá certo? Não vai responder. O relatório não vai responder. Porque isso aí já é outra, aí vem aquela discussão, a gente não fez, provavelmente, mas a discussão sobre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Uma pesquisa qualitativa é que vai me responder por que é que aumentou, por que é que decresceu.
Porque a pesquisa quantitativa apenas vai me constatar se houve aumento ou diminuição. Certo? A segunda pergunta: como é que isso se materializa nas redes? Na rede estadual, nas redes municipais? Como é que se materializa esse comportamento? E aí vem terceira pergunta: nas redes estaduais, cresce ou diminui? Nas redes municipais, cresce ou diminui? A quarta pergunta, a quarta grande pergunta já vai ser em relação às nossas escolas. Porque, veja só, as redes se utilizam de instrumentos para dar conta disso, dar conta das matrículas. Um primeiro instrumento, é óbvio, é a escola. A gente não tem, em Natal e no Rio Grande do Norte, nenhum tipo de programa de, de oferta de EJA em espaços não escolares. Um programa específico para dar conta disso. Nós não temos. Né? Não temos, e por isso, inclusive, talvez eu acho que a gente, tirando os presídios, eu acho que a gente não tem, hoje, EJA sendo oferecida em outros espaços que não as escolas. Então, nós temos as escolas, e dentro das escolas nós temos os SEJAs. Qual a diferença das escolas para os SEJAs? As escolas, elas não têm a obrigação, vamos dizer assim, de oferecer EJA. Não tem. Né? Assim, o que eu estou chamando de obrigação? Eu estou dizendo o seguinte: as escolas, originalmente, quando elas são organizadas, elas têm a prioridade de oferecer o ensino regular. Na hipótese de haver a demanda, essas escolas podem oferecer a EJA. Né? É claro que um governo preocupado com isso vai chegar junto de cada diretor e dizer: olha, eu quero que você ofereça. Se organiza aí, está aqui os professores, parará, parará. Mas um governo que eventualmente não tem esse interesse, ele inclusive vai estimular a não abrir para a EJA. E os diretores provavelmente vão achar bastante interessante. Vou dar um exemplo concreto que isso aconteceu. Na gestão da professora Cláudia Santa Rosa, havia uma portaria da Secretaria de Educação que dizia: para abrir turma de EJA nas escolas, era preciso que houvesse, no mínimo, a matrícula de 35 pessoas por turma no ensino fundamental e 40 no ensino médio. Então, o diretor recebia aquela portaria. Imagine, um diretor que tivesse movido pela ideia de promoção do direito, ele iria mobilizar as pessoas, parará, e ia matricular as pessoas. E mesmo que não desse as 35 no mínimo, ele iria lá na secretaria brigar: não, mas tem que abrir, mesmo que tenha menos de 35, porque a LDB, a Constituição, está dizendo que é direito. Então, não tem discussão. Mas aquele diretor não interessado, não movido pela causa, vamos dizer assim, ele poderia, porque a portaria estava lá dizendo, se, digamos, ele só conseguisse para uma turma 20 pessoas, ele poderia dizer: não atingi os 35, então não vou abrir. E ele estaria, diretor, coberto por uma portaria que o superior dele, a Secretaria da Educação, estabeleceu. É possível o questionamento legal dessa portaria? Claro que sim. Inclusive, nós fizemos isso. A UFRN, eu, o professor Alexandre, enfim, Edneide, lá do IF, a gente entrou com uma ação junto ao Ministério Público, questionando e denunciando essa portaria, né? Porque dizíamos que ela era ilegal, né? Bom, então, dependendo do governo, você pode ter o estímulo ou o desestímulo à oferta e à matrícula na EJA. Mas, no caso dos SEJAs, isso fica fora de questão. Por quê? Porque os SEJAs existem para oferecer EJA. Então, assim, eles têm que oferecer todos os anos, né? Eles só não podem oferecer mais se a estrutura física não comportar. Tudo bem. Inclusive,
Essa foi uma pergunta que me ocorreu depois de fazer aos gestores e passou batido, né? Que era saber deles se eles avaliam que, do ponto de vista da estrutura física, seria possível ter mais matrícula do que eles têm hoje. Mas, enfim, perdi essa coisa. Mas voltando, então, os SEJAs, portanto, são as únicas estruturas que nós temos em todas as redes em que a oferta ela é permanente e é garantida. Por isso que os SEJAs começam a ter, aí tem uma quinta pergunta, que é essa pergunta que a Alexandra vai se voltar mais ainda. Qual o tamanho da importância dos SEJAs nesse processo das matrículas? Qual o tamanho deles? Eles são estruturas físicas permanentes. Porque ao longo da história, uma escola pode deixar de oferecer, pode fechar as turmas de EJA de uma escola, mas no SEJA não tem como fechar, porque eles estão voltados especificamente a isso. Então, considerando essa condição de permanente oferta que o SEJAS tem, qual a importância que ele tem? E aí, ao longo dos últimos anos, é isso que o relatório do laboratório pretende mostrar, nos últimos anos, cresceu ou diminuiu a presença dos SEJAs no cômputo das matrículas? Porque se cresceu, significa que provavelmente houve uma redução da oferta nos outros lugares, nas escolas, nos outros espaços das redes. Se diminuiu, pode ser que tenha crescido em outros lugares, nessas escolas, né? Um outro elemento é os próprios SEJAs tiveram diminuição, aí já é uma outra questão, que aí a gente vai se voltar para os próprios SEJAs, porque se eles são espaços que têm que oferecer permanentemente a matrícula, ao invés de diminuir, deveria pelo menos manter uma média, vamos dizer, um equilíbrio, que isso é outra coisa também que a Alexandra vai poder mostrar para a gente. Houve um equilíbrio, houve uma queda pequena ou um aumento pequeno, mas você tem mais ou menos um equilíbrio ao longo do tempo de matrículas do SEJA? Uma vez a gente detectando uma coisa ou outra, a gente tem condições de fazer outras perguntas, e aí de natureza qualitativa. Perguntas para gestores. Vou dar um exemplo. Não sei se é isso que a Alexandra vai mostrar, mas digamos que lá no Felipe Guerra a gente tenha tido um decréscimo ao longo do tempo. Em algum momento a gente teria que chegar para o gestor e perguntar: vem cá, a que você atribui esse decréscimo? Para a gente saber, ele vai atribuir a própria gestão? Ele vai atribuir a procura? A que ele vai atribuir? A gente só vai saber se a gente analisa os dados que nós temos. Nós sabemos, por exemplo, que a questão da pandemia é um problema. Mas os dados que nós temos, que o pessoal do laboratório trabalhou, é de 2020, é do início de 2020. Então, não teve condições de a gente pegar a pandemia, o efeito da pandemia. Porque o efeito da pandemia só vai aparecer no censo 2021 e talvez no censo 2022. Talvez não, provavelmente, né? Por quê? Porque o censo ele coleta as matrículas realizadas no início do ano. Em 2020, janeiro, fevereiro, as escolas fizeram matrículas, né? O anúncio da interrupção das atividades se deu em março de 2020, quando as matrículas já tinham sido feitas. Então, a gente quer crer, né, que 2021 é que realmente nós vamos ter um grande decréscimo, só que assim, esses dados de 2021 eu ainda não tenho, pretendo ter, inclusive, vou mandar um e-mail para o pessoal de estatística da secretaria para a gente ver isso, 2021 e 2022. Mas, enfim, então,
Aí tudo isso é só para dizer isso, né? A Alexandra ela vai apresentar dados que aí a Alexandra vai dizer assim: ah, mas o pessoal do laboratório já analisou. Tá, mas que perguntas a gente pode extrair a partir da análise deles? Que questões a gente pode levantar? E eu acho que vai ter questões que eles não viram porque eles não são pedagogos, não estão dentro da área da educação. Eles estão analisando apenas os números. Né? Então, por exemplo, essa ideia de que, digamos, os SEJAs cresceram em importância de matrícula em comparação com outras matrículas da rede, o número apenas está dizendo isso, mas nós sabemos que na EJA as escolas não são obrigadas a oferecer a EJA. O pessoal de estatística não sabe disso. A gente já sabe. Se a gente já sabe, com certeza a gente já tem aí um elemento para discutir. Será que nos últimos anos houve um desestímulo da oferta de EJA nas escolas, da rede municipal, da rede estadual? Aí é uma discussão. Mas vou parar por aqui, porque eu acho que a gente já começa a entrar na discussão e não é o objetivo da gente discutir agora. Vamos primeiro fazer esse exercício, nos debruçar sobre tabelas e gráficos confeccionados pelo pessoal do laboratório, ainda antes da gente começar a discutir. Quem leu o relatório deve ter visto. Eu pedi para eles fazerem não apenas dos dois SEJAs, mas dos SEJAs do interior. A Alexandra não precisa entrar nos SEJAs do interior, tá certo? Pode fazer as apresentações, a apresentação apenas focada nos dois SEJAs de Natal. Isso é uma primeira questão. Primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para você. Que mais? E aí, nessa coisa do SEJA do interior, tem alguns elementos que eles fizeram lá que não vai precisar a gente se debruçar, porque a gente vai ficar só com o SEJA de Natal. Então, fique à vontade aí. Vou desligar aqui meu áudio e você começa. O que foi que eu fiz? Eu peguei aquele relatório e fui comentar nele. Eu não fiz a apresentação, certo? Eu comentei, eu utilizei o meu editor lá do PDF e aí fiz nele próprio. Inclusive, se as meninas, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, isso está todo rabiscado. Rabiscado, organizado. Deixa eu ver aqui. Estão enxergando aí? Dá para ver? Sim. Pronto. Esse relatório, ele é com base em 5 anos, né, 2016 a 2020, e ele tem análises, mas eu preferi focar nos números. Aqui na página 3, a gente enxerga que na rede municipal e rede estadual são os maiores números, né? Isso é meio que óbvio, né? Porque é escola pública, a maioria das pessoas elas não tem mesmo condições de ir para a área privada e mesmo os da área privada são menos, têm menos quantidade. Então, a gente observa aqui que de 2016 para 2017 houve um pequeno aumento, certo? Aí, de 2017 para 2018, houve uma queda aqui nas redes municipais. Teve uma grande queda aí de 2017 para 2018. Eu fiquei até me perguntando o que seria isso, mas aí há uma retomada em 2019 e uma queda maior ainda de 2019 para 2020. Eu fiquei curiosa para saber o que aconteceu, né, nas redes municipais nessa época, mas a gente não tem muita condição de ver, né? Na rede estadual, ela em alguns momentos, a oferta não, se bem que a matrícula, ela se aproxima da rede municipal, né? Principalmente no período aí de 2016. Eu não estou vendo. Quem levantou a mão pode Fui eu, se... Diga, Alexandra. diga.
vamos começar a dialogar, tá bom? Veja Dá, só, você diz tá. assim, eu percebi, deixa eu baixar a mão aqui agora, eu percebi que houve um leve aumento na rede municipal e depois uma queda, Sim. né? E tem umas oscilações, né? É, é, Você tem uma oscilação, na verdade, você tem uma oscilação na rede municipal. Há um é, pequeno aumento de 2016 para é, 2017, queda em 2018, um novo aumento em 2019, mas ainda menor, não, um pouquinho é, por, maior do é, 2017, isso, tá na média, vamos dizer assim, e sim, uma queda mais acentuada em 2020. em 2020. Bom, aí você diz assim, a gente não sabe como, não sabemos a razão disso. Beleza. Então, é o exercício. Eu estou fazendo um exercício Sim, aqui com sim, você, né? sim, Como é que eu vou saber a razão? Tem dois caminhos, né, básicos. E aí isso vale para vocês também, meninas, Luana e Poliana. certo. Um caminho, porque esse número é um número de todas as redes municipais, Aham, né? De todos os cento e tantos municípios do Rio Grande do Norte. isso. Um caminho é de natureza quantitativa, um caminho de natureza quantitativa seria identificar que municípios participam dessa queda, né? Vamos dizer assim. Porque essa queda, ela, né, essa oscilação se dá, mas essa queda, inclusive, é a mais acentuada, de 2019 para 2020. Eu poderia ver, bom, como é das redes municipais, deve ter municípios que estão contribuindo para essa queda. Então, um trabalho possível, não estou dizendo que a gente vai fazer esse trabalho, nem que a Alexandra faça esse trabalho. Um trabalho possível é pegar os vários municípios de 2019 para 2020, ou de 2016 para 2020, já que, né, se a gente pega 2016 como ponto zero e 2020 como ponto 1, vamos dizer assim, tem uma queda, né? De 2000. Então, um caminho seria município por município. Quais os municípios que nós tivemos queda, né? Quais os municípios que nós tivemos queda? E quais os municípios que nós tivemos aumento? E aí a gente depois agrupar. Olha, nós tivemos esses municípios com as quedas, e aí a gente identificaria, né? Os municípios que mais contribuíram para a queda foram esse. Mas ainda assim, a gente não está dizendo o porquê, né? Que aí vem o trabalho de natureza qualitativa. Um trabalho de natureza qualitativa implicaria, então, a gente fazer o quê? Entrevistar gestores, né? Pessoas que estão nesse meio da EJA dos vários municípios. Ah, mas aí um trabalho desse seria com os 170 e tantos secretários de educação? Não, né? Isso poderia ser um projeto de pesquisa em que você pegasse, por exemplo, as entrevistas com o pessoal da Secretaria de Educação do Estado, porque essas pessoas da Secretaria da Educação do Estado se relacionam ou deveriam se relacionar com as secretarias municipais de educação. Seria, então, um grupo que poderia nos dar essa informação. Um outro grupo que poderia, né, um outro caminho seria entrevistar, por exemplo, o pessoal da Undime. Perdeu o áudio, Alexandra. Eu estou falando sobre onde a gente encontraria as respostas, né, do porquê. A Undime é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, conversar com pessoas da Undime poderia nos dar essa informação, né? E, em última hipótese, e pegar uma amostra desses municípios onde houve queda. Eita, que ela caiu. Agora deu a bexiga. Mas vocês estão entendendo, Luana e Poliana, o que eu estou falando? Então, saber, primeiro, onde, porque nós estamos falando de redes municipais, onde teve a queda. Né? Em que lugares tivemos a queda? Poderíamos fazer uma lista nos lugares onde teve as maiores quedas. As maiores quedas. Né? E aí,
entrevistar, né, os gestores municipais. É um caminho. Não estou dizendo que a gente vai fazer isso, só voltando a dizer, nós não vamos fazer isso, não é objeto da nossa pesquisa. Mas isso dá conta de um projeto de pesquisa. Isso poderia ser um projeto de pesquisa específico, né? E aí entrevistar gestores, entrevistar até diretores de escolas daquele município, daqueles municípios, e aí a gente daria conta desse entendimento. Por que é que houve a queda? Pode ser que todos eles digam o seguinte: não, é a falta de demanda, ninguém procura. Pode ser. E aí, diante dessa resposta, nós já temos uma questão. Será que é as pessoas que não procuram, porque elas não querem estudar, ou é porque elas não são mobilizadas a estudar? Né? É outro, aí já é outra questão, percebe? Aí nós já vamos para outra. Então vejam que, inclusive, no processo científico, uma coisa vai levando a outra, mas a gente tem que ter a clareza do que é que a gente quer responder. Se a gente quer responder só uma coisa, é aquela coisa. Senão a gente vai querer responder a muitas coisas, e aí o trabalho vai ficar aquela coisa enorme. Uma coisa, né, que não tem fim. Né? Alexandre, eu estava dizendo que a resposta à pergunta por que é que houve redução de matrícula em tais e tais municípios, né? A gente pode encontrar como resposta por parte dos gestores de que simplesmente não houve procura. Ou seja, ele joga nas pessoas, né, nos sujeitos, a responsabilidade pela baixa matrícula. Isso nos leva a outra questão. É porque eles não querem estudar ou porque eles não foram mobilizados a estudar? Porque o não querer também tem a ver o seguinte: não, eu não quero porque a escola é muito longe. Não, eu não quero porque não tem ônibus que me leve da minha casa ou do meu trabalho para a escola, que é muito longe. Não, eu não quero porque eu não posso ir todos os dias para a escola. Percebem? Às vezes o não querer do sujeito está relacionado a condições. Essas condições, quem tem que garantir é o poder público, e não ele. Então, só que, era o que eu estava dizendo, Alexandra, isso nos remete a outras questões, e para cada uma dessas questões a gente poderia ter um projeto de pesquisa. Por isso que a gente também não pode dar conta de tudo. Na ciência, a gente não pode dar conta de tudo. Quando a gente responde uma coisa, novas coisas aparecem, novas inquietações. Então, só para retomar. Então, assim, podemos procurar as razões entre os gestores, né? Pode até ser um projeto de pesquisa, né? Procurar, por exemplo, se a gente identifica nas redes municipais, então, um DIME, né? Ou mais ainda, se a gente tivesse condições, os gestores daqueles municípios onde a gente encontra as maiores taxas de queda. E aí eles vão dizer, é isso, é aquilo outro, enfim. Mas voltando. Aliás, Alexandra, eu não estou lhe escutando, nós não estamos lhe escutando, viu? Mas enquanto você resolve aí, eu sugiro que você pegue esse seu PDF e coloque para a gente, né? Socialize para a gente, tá bom? Porque ali já tem elementos para a gente ir compondo o nosso relatório, tá certo? Agora fale alguma coisa para a gente ver se a gente lhe escuta. A gente não escutou coisa nenhuma. Nem alguma coisa, nem coisa nenhuma. Agora a gente está escutando você, porque você tirou o. Não, não está mais escutando, não. Foi só o barulhinho do negócio saindo do plug. Não. Vamos fazer o seguinte: projete, de alguma forma projete.
E aí, enquanto você está resolvendo o problema do áudio, enquanto você... Ah, bom. É, se a gente tivesse aprendido Libras, né? Pois é. Eu sinto falta, às vezes, disso. Vamos aguardá-la, então. Meninas, vocês têm alguma pergunta sobre isso que a gente tratou até agora? Fechei lá, professor, porque se eu for tentar falar, abrir aqui com lá aberto, não consegue. Professor, eu Certo. tenho. Eu estava olhando aqui no grupo da EJA em movimento um vídeo que o pessoal colocou de um negócio de Elba Ramalho e eu não estava sabendo. Aí fui olhar aqui o que tinha acontecido. É uma história aí de um show, né? Bolsonaro ainda não. Sim. Enfim. Voltando para o relatório. É, aqueles tem, porque o número dos municípios tem os números de município e tem embaixo os números do estado.
Aí aquele número, o que eu não consegui ver, porque caiu, aqueles municípios correspondem, aquele do município é só Natal, o seu está sem áudio. Eu sei. Eu sei. Você está falando do que ela estava mostrando? Sim. Não, aquilo ali é das redes municipais, de todas as redes. Eu vou mostrar para você, peraí. Inclusive de outros municípios. Aí aquela parte do Redes estado municipais, seria. todas as redes. E a parte do estado, que tem lá estadual, aí é composto pelas escolas que o estado Ó, vamos lá. oferece EJA. Eu vou voltar para o computador, porque aqui fica muito pequenininho. Você está vendo? Então, vamos só entender. A tabela ela está falando total de matrículas em EJA no Rio Grande do Norte, no estado inteiro, por dependência administrativa. Então, o que é que está chamando de dependência administrativa? Rede estadual, ou seja, toda a rede estadual no Rio Grande do Norte, todas as escolas da rede pública estadual do Rio Grande do Norte, todas as dependência administrativa municipal, então, são todas as escolas de todos os municípios do Rio Grande do Norte. Escolas das redes municipais, porque tem município que tem escola da rede estadual e tem município que tem escola da rede estadual, né? Natal, por exemplo, né? O Xuxo é da rede estadual, né? Sei lá, o Ulisses de Góes é da rede municipal. O Xuxo, por exemplo, eu acho que ele não oferece EJA. O Ulisses de Góes oferece EJA, né? Então, municipal é o quê? São todas as escolas das redes municipais. Estadual, todas as escolas das redes estaduais. Aí tem federal por quê? Porque os IEFs, eles ofereciam EJA através do programa chamado ProEJA. Por isso que em 2016 vai aparecer, né, Rede Pública Federal, porque os IEFs fizeram matrículas na EJA. E a rede privada, porque as escolas são as escolas da rede privada de todos os municípios do Rio Grande do Norte que oferecem EJA. Se a gente for bem, se a gente for atrás, provavelmente essas escolas aí da rede privada são todas aqui em Natal. Se for atrás, talvez encontra uma em Parnamirim, outra em Mossoró, e olhe lá, né? Mas o grosso aqui, eu acho 99% é Natal, certo? Mas é rede privada. Ficou claro? Ficou. Então, o que é essa tabela, então? Só para fechar mesmo. Essa tabela está dizendo é que. E por que a gente tem que diferenciar rede pública municipal e rede pública estadual? Porque com a LDB, por que é importante saber a diferença? Porque na LDB de 96 ficou estabelecido o seguinte: que os municípios preferencialmente iriam atender ao ensino fundamental. E o Estado, preferencialmente, iria atender ao ensino médio. Por que o preferencialmente? Porque quando a LDB foi criada em 96, já existia uma realidade em que, em alguns lugares, o ensino fundamental era atendido por escolas da rede pública estadual. E havia realidades onde o ensino médio era oferecido por escolas da rede pública municipal. Exemplo, lá em Caicó, a escola estadual Senador Guerra,
Antes de virar SEJA, ele hoje é um SEJA, ele só oferece EJA, mas antes, o Senador Guerra, que era uma escola da rede pública estadual, oferecia ensino fundamental para criança. A escola pública que eu estudei em Caicó, o Centro Educacional José Augusto, era da rede pública estadual, oferecia ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano, oferecia até educação infantil, antes da LDB de 96. Com a LDB de 96, aí começou a mudar. Então, as redes, por exemplo, aqui em São Paulo, tem escola da rede pública municipal que oferecia ensino médio. Né? Com a LDB 96, começou a tentar dar uma organizada nisso. Então, vai ter escolas que vão oferecer, aliás, municípios que vão deixar de oferecer ensino médio só, se concentrar no ensino fundamental, e vai ter situações em que o Estado vai deixar o ensino fundamental e se concentrar no ensino médio. Vou dar um exemplo. O Ceará. Praticamente, o grosso das escolas da rede pública estadual do Ceará são de ensino médio. O governo do estado do Ceará, a partir de um determinado momento, começou a largar do ensino fundamental e entregar para os municípios. São Paulo aconteceu isso também. E lá no Rio Grande do, e aí no Rio Grande do Norte aconteceu algo, não foi exatamente assim, mas aconteceu muito, por exemplo, de algumas escolas da rede pública estadual de ensino fundamental, o Estado ceder para o município. Por quê? Porque o município queria, e aí era uma decisão do município. O município estava com dinheiro, queria investir na ampliação da rede e chegou para o Estado e disse: Estado, ceda para a gente o ensino fundamental. E o Estado cedeu, tá certo? Por isso que é importante a gente saber disso, né? E é isso que vai fazer a gente entender, por exemplo, por que é que vai ter um momento, não agora, 2016, mas antes, quando a gente pega a série histórica de 2016 para trás, a gente vai percebendo que vai crescendo a matrícula no ensino fundamental nas redes públicas municipais e caindo na rede pública estadual. Por quê? Porque exatamente os municípios, né, começaram a assumir essa responsabilidade. Diga, Poliana. Então, eu acho que é por isso, eu tive que reiniciar aqui, estava travado. Eu acho que é por isso que quando a gente olha para o número de 2016, para tentar fazer um percentual geral de qual rede que teve uma queda maior, a gente vê que na rede estadual, em percentual, se a gente fosse fazer a regrinha mesmo, na rede estadual foi que teve uma queda maior. Eu acho que essa questão que o senhor colocou, do Estado ter devolvido para o município a responsabilidade, talvez responda a essa questão, né? De por que foi no Estado que teve essa redução de matrícula, quando a gente compara com o município, quando a gente vai comparar com o município. E até também em percentual com a privada. Eu está com o microfone mudo. Muito Você. obrigado. Eu vou tirar aqui o que eu estou apresentando, porque a Alexandra já voltou, e aí ela volta a apresentar. E aí, isso que você está falando, Poliana, a gente conversa em cima do que a Alexandra vai mostrar. A Alexandra caiu, mas pelo que eu estou vendo aí, voltou fisicamente tranquila, né? Não está toda relada. Mas sem áudio, né, Alexandra? Sem áudio. Mas parece que você está escutando a gente, né? Você escuta a gente? Beleza. O seu telefone aqui está mostrando que seu áudio está desligado. Clique aí nele para ver se o que é que acontece. Então vamos fazer isso. Você projeta, tá bom? Você vai projetando e a gente vai vendo o que você mexeu no relatório e eu posso ir tentando falar o que você colocou aí no relatório, aí as marcações que você fez. Qualquer coisa você bota aí no chat. Ou então você liga seu celular, faz paralelo, bota celular e computador, tudo junto. Será que não rola? Se você usar o celular?
você pode projetar com o computador, aí fecha o áudio do computador e fala pelo celular. Tá me ouvindo? Agora sim. Ok. Peraí que eu estou abrindo aqui o. Que o notebook é câmera lenta. Pense nesses negócios que quando a gente precisa, eles dão para trás. Eita, ela vem assim com o X de X-Men. Não é, eu não sei o que. É que é Xanda Rosa. É Xanda Rosa Serra do Gmail. Ai, meu pai. Não quero abrir. Quer mandar para Professor, mim e eu abrir? eu mandei já para o Zap do Então grupo. pronto, eu vou lá, vou Pronto. abrir, beleza? E aí Beleza. você. Pior que fica menor, né, para mim, mas tudo bem. Ok. Vamos lá. Eu tava pensando aqui, na medida com que eu estava apresentando, que como na rede estadual, daquela parte que eu já apresentei, a rede estadual, ela é um pouquinho menos. E eu fiquei pensando se seria o pessoal que sai da rede municipal e não ingressa na rede estadual. Mas também a gente não vai ter essa resposta, né? Sim. Porque eu não ouvi o que vocês conversaram, né? Vou ver na reunião, no vídeo. O senhor achou aí? Peraí. Tá.
Rita, pegou, foi aí? Pronto, essa parte aí eu já fiz mesmo que as minhas considerações, porque a gente vê aqui, ó, todos eles permanecem em queda, mesmo na rede privada. Mas pode ir para a próxima página, lá para baixo. Tem uma coisa, a Oi. gente perceber que na rede pública estadual nós temos um crescimento bem leve entre 2018 e 2020. Uhum. Sim, sim, Né? porque ele tem uma queda Ele tem uma queda de de 2016 a 2018, 18, né? e depois ele Aí ele tem um leve aumento. E aí, veja só, é uma hipótese, tá certo? Nós estamos falando de hipótese, porque o número não explica. Por isso que, volto a dizer, são questões que a gente tem que estar sempre trazendo e refletindo. Mas será que é por isso? Que hipóteses nós temos? Em 2016, nós tínhamos 33 mil e lá vai, e aquela história que eu falei da portaria da secretária Cláudia Santa Rosa, essa portaria ela foi publicada no final de 2016. Olha o efeito. Eu suponho que tenha sido isso. Como é que a gente vai saber? Bom, só vai saber entrevistando as pessoas. Mas a gente já tem um elemento, uma hipótese, um fator que a gente sabe que pode ter causado. A portaria estimulava os diretores da rede pública estadual, ou pelo menos autorizava esses diretores a não abrirem tantas turmas de EJA assim. E veja que é uma queda relativamente grande, se comparada com as outras quedas. Né? Se você pegar 33.127 menos 29.416, né, nós vamos ter mais de 2.000 matrículas a menos. Mas de 2017 para 2018, nós temos, não chega a 2.000, mas é quase isso. É o mesmo governo que está, inclusive. A portaria lá ainda está valendo, ela ainda está vigorando. Quando muda o governo, quando nós passamos a ter na subcoordenadoria de EJA um pessoal que tem um pouco mais de compromisso com a EJA, e isso eu tenho várias discordâncias com as pessoas que estão na EJA, lá na Secretaria de Educação do Estado, mas não tem nem como comparar, é um pessoal que tem muito mais compromisso com a EJA, são pessoas que têm mais preocupação. Quando no governo entra pessoas com esse compromisso, muda. Aí você tem um aumento leve, é bem leve, é verdade. Mas o que nós temos, pelo menos, estanca a queda, essa queda alta que estava tendo. Aí, o que é que a gente poderia... Aí, volto a dizer, questões. O que será que aconteceu? Só saberemos entrevistando as pessoas da Sueja. O que é que foi feito que ao invés de nós termos uma queda que era bem acentuada, nós tivemos uns leves aumentos? Perguntas, questões. Pode gerar pesquisa? Pode gerar pesquisa. Né? Mas uma coisa a gente sabe, coincidência ou não, mudou o governo, o movimento de queda foi interrompido. Porque em 2019 nós temos a posse, né, da governadora Fátima Bezerra. Em relação à escola privada, nós temos uma queda muito grande.
Aí é algo também, é algo que poderia merecer um outro projeto de pesquisa. O que será que aconteceu? Porque é muito grande. O que será que aconteceu? Será que eu estava falando, Alexandra, você não estava na hora, né? Provavelmente esses números aí da rede privada é muito mais da rede privada de Natal. E se a gente for entrar nos dados, é uma escola aqui em Natal, que é o CAD, que quem dirigia era o professor Coquinho. Então, assim, essa queda tão abrupta merece uma atenção. É algo que, de repente, se alguém que fosse lá na escola, lá no CAD, quer dizer, primeiro entrar nos dados do censo, para saber se realmente é isso que eu estou dizendo. E sendo uma coisa do CAD, ir lá para saber, vem cá, por que aqui houve essa queda tão grande? Certamente eles lá têm uma explicação. Mas, seguindo, né? Posso passar para a próxima página? Passe para a próxima página, lá para baixo, para a tabela novamente. Posso passando? Olha, E aqui é apenas a configuração em gráfico. na página 4. Né? Porque aí veja, ó, pessoal, esse quadro aqui, ó, rede pública municipal, uma queda bem grande de 2019 para 2020, mas aqui a rede pública estadual, olha, uma manutenção, houve um estancamento da queda, que era bem acentuada, olha, bem grande, houve um estancamento da queda a partir de 2019. Eu acho importante saber esse motivo dessa queda, porque quer queira, quer não, né? Você diz Foi na rede muito estadual? intensa de 2016 a 2018. Você diz para a rede É, estadual? Sim, sim. o verde, né? Não, Também. provavelmente tem a ver com aquela portaria lá, Sim, sim, sim. sem dúvida. Mas até para não ficar no provavelmente, né? Claro, 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 sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que eu fiquei atenta é tentar ler o que a gente tem. Lembra que a gente fez até aquela Sim, discussão do texto de conjecturas, tá, conjecturas são possíveis, mas a gente precisa ler o que tem, né? Ver o que está nos mostrando. Aqui a gente vê. desculpe. Não, eu tô com coisa aberta também aqui, eu tô com o meu relatório na mão. Na rede municipal, a gente vê uma queda. Deixa eu ver. Não, na rede estadual, vou para a rede estadual, que é essa segunda linha. Segunda não, terceira linha, né? Tem uma queda brusca de 2016 para 2017. E aí, em 2016, eu coloquei aqui que é o único ano em que o número de matrículas é superior no ensino fundamental, nessa dependência administrativa, né? Nos anos subsequentes, o ensino médio supera o número de matrículas do fundamental. Eu achei isso muito interessante, porque eu achei que quanto mais subia o nível, menor era a matrícula do pessoal. Se bem que a matrícula ela não mostra a permanência, né? Ela só vai indicar que a pessoa se matriculou. Uhum. No entanto, é bom a gente observar isso. Aqui, de 2017 para 2018, a gente tem um aumento, né? Pouquinho mais tem. Aí, em seguida, 2017 para 2018, há novamente uma Peraí, queda. aumento de quê, mulher? De Aumento das 2017 para matrículas, 2018. 16 para o dia 17, Ah, tá. na rede municipal. Sim, Aí, sim, sim. de 2017 para 2018, ela cai. Depois tem um aumento, a gente pode dizer que é leve, mas não chega aos níveis de 2017. E de Uhum. 2019 para 2020, a queda é bem acentuada. Mas isso Aí, já estava lá no outro, na outra tabela. sim, tá A certo. novidade está aí na rede estadual, né? Isso, isso. Que aí de 2018 para 2019 é um leve aumento, mas de 2010, voltei,
para 2020 é uma queda considerável, né? Deve ser de 2019 para 2020. É. E a gente tem uma queda boa. No Isso. nível médio, a gente tem um aumento, né? Porque a queda boa é no ensino fundamental. E no Uhum. nível médio, a gente também tem um aumento. É leve, mas tem. E aí, se a gente for considerar, ele vai subindo desde 2016, mesmo que levemente, Uhum. né? Porque em 2017 o valor é quase o mesmo, a quantidade de matrículas Isso. é quase a mesma de Então, 2020. ó, vamos lá. Então, o que Bom, é que a gente começa a concluir? São conclusões provisórias. tá, Em 2016, e isso é uma interpretação que a gente pode dar. Em 2016, o governo do estado jogou aquela portaria. Qual certo. foi o efeito imediato? Foi uma queda no Queda. geral e uma queda muito grande no ensino fundamental, né? No geral teve uma queda, Sim, mas no ensino fundamental essa queda foi muito mais acentuada. Por quê? Porque inclusive, se a gente for ver, no ensino médio da rede estadual praticamente não teve mudança, até pelo contrário, de 2016 para 2017 houve um aumento, ou seja, é como se a Secretaria da Educação do Estado tivesse dito, olha, não quero mais matrícula no ensino fundamental, ou vamos reduzir isso, vamos nos concentrar no ensino médio. Faz sentido, você não estava na hora, Alexandra, mas eu estava conversando com as meninas. A partir de 96, se deu um movimento, por conta da LDB, no sentido de que os estados passassem a assumir cada vez mais o ensino médio e se desfizessem das responsabilidades com o ensino fundamental. Certamente foi esse o princípio que mobilizou o governo do estado do Rio Grande do Norte, da gestão passada, a abrir mão do ensino fundamental. Ocorre que o que nós vamos observar é que, mesmo mudando de governo, essa lógica se manteve, né? Essa lógica se manteve. Então, o ensino fundamental começou a cair, mesmo tendo mudado de governo, e o ensino médio se manteve, vamos dizer assim, num equilíbrio, né? Com um leve aumento em comparação com 2016, mas um aumento que não é, digamos assim, grande coisa. Ou seja, houve um ataque, enfim, houve uma negação do direito centrado no ensino fundamental. Porque, inclusive, aí depois a gente pode ver, né? Nós temos uma grande quantidade de pessoas que precisam do ensino fundamental e que poderiam estar na EJA matriculados. Mas isso é outra discussão, a gente faz em outro momento. O que o número está dizendo é: houve uma decisão de governo, em algum momento, não, em 2016, que provocou uma queda acentuadíssima da oferta no ensino fundamental. A rede estadual começa a se ausentar, tirar o dele da reta no ensino fundamental e se concentra no ensino médio. No ensino médio, o governo do estado consegue manter aí, né, uma quantidade, né, inclusive crescendo, mas abre mão do ensino fundamental. Qual é o problema? É que o governo do estado abriu mão do ensino fundamental, mas não houve um crescimento da rede pública municipal, que seria o mais, né, seria vamos dizer assim, o mais aceitável, né? Digamos, mais né? lógico, né? Digamos, por exemplo, que eu sou governo do estado. Aí eu resolvo, olha, eu não vou mais oferecer eu vou começar a oferecer menos o ensino fundamental na EJA, seja porque não tem professor mais, seja porque eu estou revendo meus conceitos. Tudo bem. O governo do estado, pela LDB 96, ele pode, né? Ele está autorizado a preferencialmente oferecer ensino médio, beleza. Só que aí, a bem de eu garantir o princípio constitucional do direito à educação, o que é que poderia ser feito? Municípios, vem cá, é o seguinte,
eu vou me retirar da EJA no ensino fundamental. Agora, vocês precisam assumir essa demanda. Mas isso também não aconteceu. Provavelmente isso não aconteceu, porque não existe esse tipo de articulação entre governo do estado e prefeituras, né? Então, ao mesmo tempo que o governo do estado cai, a rede pública municipal também cai. Pode falar, Alexandra. Certo. Eu fiquei curiosa, eu sei que não é o nosso objeto de estudo, mas a rede privada, ela cai para, acho que 3 vezes, fica uma queda para menos da metade. Então, assim, será que não era rentável? Não é? Porque a gente sabe que a privada, ela só. A privada. A rede privada, ela só visa o lucro. Não é? Então, eu fiquei pensando nisso. Esgotamos, quer dizer, esgotamos não. Fomos muito aqui. Posso passar para outra parte? Vamos. Para Vai ter- 6. Professor, eu senti falta lá Diga. na frente Peraí, lá de. na frente. Não, mas pode caminhar Posso para a passar? página Vai. 6. Pode ir para a página 6. Lá na frente do número de escolas de EJA. Página 6 aqui. Pode dar para a tabela da página Ah, 6. tá, beleza. Pronto. É sempre nas tabelas, Sim, sim, professor. sim, sim. Tá. Aqui, eu fiz um aporte entre o rural e o urbano, não é? E aí Uhum. eu pensei o seguinte, porque na rede estadual, as matrículas na região rural, ela chega a ser assim insignificante do ponto de vista da rede urbana, certo? Da zona Isso. urbana. E aí eu fiquei pensando o seguinte, que deve ser por causa da quantidade de equipamentos escolares, né? Que É, os fornecem. municípios, eles têm um número de escolas na zona rural bem maior do que a Na rede zona estadual. urbana. Não, não, primeiro comparando, né? Sim, sim. Os municípios, Ah, ao tá, longo da município, história, perdão. ao longo da história, os municípios realmente construíram escolas na zona rural, né? Muito mais do que o governo do estado, a rede pública estadual, Sim. né? E aí vem o segundo elemento. Como as escolas da zona rural são escolas do ensino fundamental, né? Eu acho que a gente só tem uma escola ou duas no máximo de ensino médio na zona rural no Rio Grande do Norte inteiro, eu acho. Uma eu acho que é em Mossoró, salvo engano, e outra é em Ceará-Mirim, não sei, mas enfim, seja como for, essa diferença, né, e é exatamente porque, como o governo do estado, né, a rede pública estadual, ela tem esse laço com o ensino médio, então ela acaba construindo escolas que dê conta do ensino médio, e lá na zona rural não vai ter. Exatamente. Mesmo que, assim, no município, as escolas na zona rural, as matrículas da zona rural também são infinitamente maiores, Sim, sim. né? Que deve ser isso que o senhor falou, provavelmente, né? Uhum. E na rede estadual, os equipamentos que são mais nas cidades, nos centros urbanos, do que na zona rural. Deixa eu ver o que eu vejo aqui. Um movimento de queda de 2016 para 2018. Deixa eu ver, 2016. Ixi, para 2017 cai consideravelmente, aí na faixa de 4 mil, né? Mais de 4 mil, número de matrículas. De 2017 para 2018, mais 2 mil e tanto, né? E Uhum. já faz 6 mil quase. Isso, isso. E vai caindo com a leve,
eu ia dizer recuperação, coisa aumenta um pouquinho em 2020, mas continua ainda uma queda considerável em relação a 2016. Chega aí nos 5.000, eu acho, por aí. O pico eu já ia falar da rede privada. O pico das matrículas é em 2018 e aí só despenca. Deixa eu ver. Essa aqui foi o que eu pude depreender daqui. Beleza. Posso avançar? Pode. Aí vai avançar, vai pular para a página 9, que aí a gente já vai tratar de DIRED. Né? Não vou falar de todas as DIREDs, Isso, porque tem claro. DIRED que não tem seja, né? Em Natal, o número é gritante, né? É superior a todos os outros, muito mesmo. E aí eu acredito que seja também consequência do número de habitantes, Claro. né? Da proporção, lógico. E aí a gente tem uma queda de 2016 para 2017, uma queda boa, 1.000 e alguma coisa, eu acho. E daí só vai caindo de 2016 para 2020, a gente tem uma queda de mais de 3.000 matrículas. Isso. Isso em se tratando de DIRED. Aí, se você for olhar no total de DIREDs, a gente tem uma queda de mais de 4.000 matrículas, né? Se for olhar todos os municípios. E são poucos municípios também. Uhum. Na página 10, mesmo que não tenha... Agora, só um Diga. pouquinho. Não, Pois olha não, você só pode falar. a situação de Extremóis. Extremóis. Que coisa horrorosa. Né? Ou seja, Verdade. de 2019 para 2020, a prefeitura de Extremóis, né, simplesmente abriu mão da EJA. Aniquilou, né? É. Verdade. Minha nossa. A queda Porque, foi de assim, mais de 4 vezes. porque, assim, claro, tudo bem que aqui ele está juntando rede pública estadual e rede pública municipal, né? Mesmo assim. Mesmo assim, pois é, mesmo assim. Como a gente sabe, né, a presença que os municípios têm no ensino fundamental, aqui E a gente sabe que a demanda por escola é muito maior, sim, né? A sim, oferta é baixíssima. Então, aqui, para ter esse número, a oferta caiu também consideravelmente. sim. Uma coisa Agora, absurda. consideravelmente. Aqui na página 10, é só para fazer um recortezinho, que os municípios de Conguaretama, e aí tem Parnamirim, que são os maiores em número de matrícula, né? No caso de Parnamirim, eu colocaria aí também o número de escolas, a quantidade de habitantes. Claro. Na época que eu trabalhei por lá, que foi em 2012, era um município que crescia 7% ao ano, era um crescimento bom, então, assim, os equipamentos funcionavam, né? Não posso dizer 100%, mas funcionavam bem. Vamos lá. Agora sim, mereceria um estudo em relação ao percentual de crescimento, né? Sim. Aí, porque, por exemplo, você pega senador Georgina Avelino, em 2016 eram 33 Nossa, pessoas matriculadas, é uma turma, né? verdade. Em 2020, 84. Então, assim, Chegou mais do quase que a dobrou, né? triplicar. Exato, mais do que dobrou. Enquanto Parnamirim Verdade. mantém um equilíbrio, então, por alguma razão, aí vem essa coisa que eu falo, assim, o que será que aconteceu? Só conversando com o gestor. Então, assim, seria o caso, digamos, né? Ir lá em Senador Georgina Avelino entrevistar a pessoa de EJA lá. Vem cá, o que aconteceu que de 2016 para 2020 houve essa mudança?
Especialmente de 2016 para 2017, né? Porque em 2016 era 33, em 2017 já era 96. Então, foi o quê? Mudou o secretário de Educação, mudou o prefeito, foi o quê? Foi um monte de gente que reivindicou EJA, aumentou o número de professores, enfim, percebam, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Quando a gente olha um dado desse, ele nos abre possibilidades de pesquisa. Isso nos traz uma questão, já nos traz uma pergunta que é extremamente interessante, né? Mas só é possível porque a gente teve que sistematizar o dado. Só é possível porque a gente leu o dado. É uma pergunta clara em razão de uma questão claramente colocada pela realidade. Verdade. Assim como Vila Flor. Ó, Vila Era isso Flor. que eu ia falar. 97 pessoas em 2016, há um aumento em 2017, aí quando é 2018 começa a mudar. Será que foi mudança de secretário, de prefeitura? Foi dinheiro? Acabou o dinheiro? Enfim, sabe? Veja que de 2018 para 2019, esse número cai pela metade. Sim, sim, sim. E Exatamente. aí, em 2020, vira menos que uma turma. Né? 19 alunos, 19 matrículas. Exatamente. E aí a gente vai fazendo essas leituras nas outras páginas, nas outras diredes. Mas eu vou. Mas vamos pular as outras diredes, porque o nosso objetivo está centrado nos SEJAs, na primeira. Mas beleza, ótimo que você tenha olhado todos. Olhei, mas também não olhei com esse afinco, não. Mas agora que o senhor falou essas coisas, me deu curiosidade para outros municípios Olha que aqui, têm São essas Miguel do quedas. Gostoso. Olha o que Não é? acontece aqui em São Miguel do Gostoso, ó. Aonde? Qual é a página, professor? Eu estou aqui mostrando. Sim. Página Tá. 13. Sim. É porque eu sou cega. Não, tudo bem. Olha aqui, página 13. Olha touros, a queda de touros. Verdade. Percebe? Verdade. Essas são situações, ó, Rio do Fogo, são situações para a gente depois ir atrás. O que é que aconteceu? Né? Enquanto que outras cidades, outros municípios, isso se há uma perpetuação, não é esse nome que eu queria, não. Um Por equilíbrio, exemplo, mantém-se um equilíbrio. Ceará-Mirim está 1.537 e sobe para 1.672, né? O Aham. que nos leva a crer mesmo que talvez seja um incentivo. Exato. Não, e no caso de E Ceará-Mirim, aí vem aquelas coisas, né? Ceará-Mirim, o pessoal, eu digo porque eu conheço, o pessoal da EJA de Ceará-Mirim, até 2020, era um pessoal, inclusive, que estava participando muito das nossas atividades do EJA em Movimento. O pessoal tinha um compromisso mesmo. Esse sim. aumento aqui reflete a presença de pessoas comprometidas na gestão, sem dúvida. Sem dúvida. E aí eu fiquei pensando, sabe, professor, que aqui na página 14 tem Guamaré. Guamaré, eu acho que é a Guamaré dos royalties, né? Sim. E que ficou ali, se estabilizou, teve um aumento assim de pouco mais de 100 matrículas, Uhum. né? E fica pensando, será que é falta de dinheiro? Não é. É falta, talvez, de incentivo, né, à educação. Incentivo que eu Uhum. digo, compromisso. Isso. Ó, Vamos. veja só. Um problema de pesquisa que a gente poderia ver era exatamente esse: pegar o pessoal que tem quedas mais acentuadas e o pessoal que tem aumentos mais acentuados. Fazer já uma seleção. Para depois, vamos entrevistar o pessoal onde teve aumentos mais acentuados para ver quais foram os fatores. Vamos pegar o pessoal que teve quedas acentuadas para ver quais são os fatores. E aí a gente juntar esses discursos para saber em que momento essa coisa, que é a nossa hipótese, a gente está falando aqui uma hipótese, que é Sim. o compromisso em mobilizar a matrícula, se isso se confirma. Hashtag fica a dica. Mas é claro que não é fácil, né? Imagine, ir lá em Alto do Rodrigues, por exemplo, pegar, entrevistar o povo de lá, é difícil, né? Não é fácil. Mas Pronto, sigamos em frente.
Diga, pois Lá não. para a página 17, a gente tem Currais Novos, Hum, né? lá Senti perto da aí. minha terra. É. Agora, Currais Novos, ela tem uma queda, é leve, mas tem uma queda, né? Que Currais Novos é onde tem um SEJA, não é isso? Tem. Mas Currais Novos, e aí a gente precisa ver o recorte populacional, mas é onde está assim, disparado o maior número de matrículas, que tem uma queda. Se a gente for olhar de 2016, fazer a relação 2016, vai já, Poli, 2016 para 2017, a queda fica aí meio que equalizada, né? Pois é, aí veja Florânia. Olha o caso de Florânia, como é uma Ai, coisa horrorosa. Jesus. É um Agora, terror. São Vicente não tem número, viu? É, talvez Mas não tenha. também uma queda São Vicente talvez fortíssima. até não tenha aberto turma, quem sabe, Ixi, para não aparecer. pois é, porque não é possível que no lugar desse não tenha demanda. Pois é. Na página 18, a gente tem. Vamos ver o que é que o Poli está querendo falar? Pode ser que Ai, seja em Paulo, relação perdão. à página Pode falar. 17. É isso, Era Poli? isso, professor. Eu ia perguntar de São Vicente, Não se ficou, apareceu a informação. Então, ou não teve registro no censo escolar, tinham que ter colocado pelo menos 0, né? Para poder ver que tem é, pode ser que eles também, por não ter nada, não simplesmente não deixou registraram. assim. Aí é em aberto. O caso de Mas Florânia que o senhor falou parece ser pior, assim, eu digo em números, né? Quando a gente vai é, ver números, porque é realmente uma redução gritante. Quando pois é. você compara de sair de 146 para nada, sair de 560 para 41 é um 41. número. É uma turma, né? É, 41 é É uma uma turma, turma. duas talvez no máximo, né? Vamos lá. Então você queria ir para onde, mulher, que você falou? Aqui, né? Caicó. É. Caicó também é disparado, mas também teve uma queda. É, cento e poucas matrículas, né? Aí se manteve nessa queda. Uhum. E aí, em 2019, tem uma queda mais acentuada em relação a 2016, né? Porque se for comparar com 2018, a queda é leve, mas aí retorna para 2020. Aí fica parecendo com 2017, se bem que Isso. são 80 matrículas de diferença. Aham. Nós temos Serra Negra do Norte que cai consideravelmente. O Isso. que mais? Tem E o resto, um aumento bem legal em Ouro Branco, né? Ouro Onde Branco. meus Isso. primos vivem. Olha, É, eu tenho um primo lá em Ouro Branco. sim. Eu passei batido, mas tem João Câmara. João Câmara é disparado desde o começo. O que mais tem Vamos ver, Chopin. matrícula, mas é na página 24 já. Vamos passar para frente. Vamos. Vamos, 19 vamos tem a pular, vamos sua. pular, mas vamos pular essas aí, vamos Bora, pular, porque a gente bora. precisa ir nos Sejas, mulher. Certo. O problema é o seguinte. Vamos lá. Nos Sejas, Espera aí. Página. página 28. A última Pronto, página. vamos lá, vamos lá. Sim, João Câmara, que você falou, que está aqui. Nos Sejas de Natal. Sim, vamos passar para os Sejas de Pronto. Natal. Os Sérgios de Natal, ele vai dizer, o LEA, né? O relatório do Isso. LEA, desculpe. Ele vai dizer que a influência dos Sérgios, ela não é muito grande, Hum, né? Ele diz aqui que é uma influência assim regular. Só que a gente precisa ver o seguinte: o número de estabelecimentos, se você for relacionar o número de estabelecimentos que oferece a EJA, é tanto que aqui eu senti falta, sabe? hum, Mas o número de estabelecimentos em relação a um único estabelecimento, a dois, né? Que é o Felipe Guerra e o Lia Campos, então ele vai fazer muita diferença. Porque, por exemplo, em 2016
Os É SEJAs, aqui mesmo, né? Onde eu estou, no 28, é isso mesmo, né? 28, Ok. é porque eu não, como é Deixa eu uma ver uma tabela coisa. só, eu Ah, não coloquei muita coisa. ah. Mas é isso aí mesmo. Em 2016, Eles, só um pouquinho, eles não fizeram uma coisa que eu tinha pedido, sabe? o quê? E aí vai ficar. Eu acho que talvez fosse um trabalho para você fazer, tá certo? Tá, Mas vamos lá. Que é o vamos. seguinte: SEJAS e a matrícula de EJA no município. Mas, assim, a comparação dos SEJAS com a rede, com a matrícula em EJA na rede pública estadual, em Natal, entendeu? Entendi. E a comparação com a rede pública municipal de Natal. Sim, Mas vamos lá, sim. vamos ficar por Certo, aqui, ele depois a fez no gente acerta geral, não o foi? desdobramento. Isso, é porque ele pegou o geral. Não, ele Tudo pegou o bem, município de Natal, isso. né? Tá aqui, essa tabela. E era isso que eu queria dizer, porque, por exemplo, dois estabelecimentos de ensino, que é o Lia Campos Felipe Guerra, eles, só eles dois, em 2016, são responsáveis por 19,54% do número de matrículas de Natal todinha, Uhum, né? Então, não pode dizer que eles são levemente responsáveis. Eles é muita coisa. E em 2017, esse aumento vai para 20%, isso. 20,82%. E em 2018, há uma pequena queda. E em 2019, cai novamente. Em 2020, eu tenho da SEJA, que é 18,48%. Deixa eu ver, acho que é Porque você 2.911 pegou o dado matrículas. lá, né, que eu mandei para você. Foi, peguei Pronto, lá, isso, peguei lá. isso. Agora, você faz o seguinte, Alexandra, só um detalhe. Você refaz esse arquivo colocando o valor absoluto aqui, tá certo? Porque você tem, né, o valor absoluto. Tenho, tá aqui de lado, Ah, não, tá aqui, tá 2.911. certo isso, tá certo, desculpa, eu não Aí. tinha visto. Aí eu botei o valor absoluto e o Pronto, valor pronto, percentual. beleza, beleza, beleza. E aí eles fazem uma coisa, professor, que na minha cabeça deu um tilt, porque ele diz assim: quanto mais escolas com a modalidade EJA, mais SEJA se fazem necessários. Eu, eu não sei se eu não estou entendendo o que eles estão querendo dizer, mas eu discordo, não é? Eu acho que os SEJAs são necessários independente da quantidade de Sim, escolas com isso. EJA. Veja, exatamente, Alexandra, isso aí é um desdobramento do raciocínio deles que é meramente numérico. Sim, tá, Você está certíssima. tá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Assim, Não, tem, entendi. né? Por que é que ampliar os SEJAs é importante? Porque os SEJAs, por exemplo, eles oferecem escola manhã e tarde. Então, atende a um público, ele amplia o público em razão da diversidade desse público. As escolas só vão oferecer à noite, muito comumente. Então, uma das boas razões para você defender a ampliação dos SEJAs é o simples fato de que ele abarca, oferecendo EJA de manhã, de tarde e noite, ele atende a todo o público em sua diversidade. Então, aquela mãe, por exemplo, né, que tem amanhã para estudar, porque de tarde o filho chega da escola, à noite ela vai cuidar, ela está lá, ela pode ir para um SEJA desse. Mas aquela mãe, por exemplo, que à noite tem que dar conta de filho, menino, marido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não vai estudar naquela escola, né? O pessoal que tem deficiência, isso está muito claro aqui no CIEJA Campo Limpo, aqui de São Paulo, isso é muito claro. A maior parte, não é a maior parte, mas há uma grande concentração de estudantes com deficiência no CIEJA Campo Limpo de manhã e de tarde. Por quê? Porque uma mãe não vai deixar o filho que tem, sei lá, uma deficiência mental à noite sair para a escola sozinho. Ela não vai fazer isso. Então, ela matricula de manhã. Inclusive, ela pode deixar a pessoa
depois pode pegar, se for o caso, né? Então, a defesa do SEJA tem a ver com isso. Ele garante o atendimento à diversidade de sujeitos da EJA. E a ampliação das escolas, da oferta nas escolas, se dá também em razão da proximidade, né? Nós estamos falando de pessoas que trabalham, também tem a ver com o sujeito o tempo todo, né? O camarada trabalha, chega em casa, se ele tiver a escola perto da casa dele, é mais fácil do que ele sair do trabalho dele. Aí, dependendo, né, da realidade, ele vai preferir uma escola perto da casa dele. Mas Verdade, realmente, do jeito que verdade. está escrito aí, tá esquisito. Realmente tá esquisito, tem todo o sentido que você está falando, né? Pois é. Pronto, essas foram as minhas considerações. Já anotei Ok, aqui. muito bem. Eu vou só pedir para você depois, depois aí eu me acerto com você pelo Zap, a gente pode conversar, né? Que eu acho que a gente poderia explorar um pouco mais algumas dessas coisas que a gente já viu aqui, né? E eu confesso que eu não tinha percebido, algumas coisas eu estou percebendo agora mesmo, porque eu estou vendo com mais atenção. E a gente vê se dá para a gente mexer nisso daí. Certo. Eu Mas acho que o número de estabelecimentos que ofertam a EJA, essa relação é importante para ver a importância. isso. Né? E Porque aí uma você coisa é você sabe, dizer, falar só o número, mas outra coisa é dizer que esse número é ofertado por dois centros. sim, E o resto são, de repente, 5, 6 escolas. exatamente. Está bom. Eu vou deixar um link de um laboratório lá da Federal do Paraná, o Laboratório de Dados Educacionais, que eu acho que você vai encontrar os dados sobre o número de turmas, né? Eu vou, eu vou até, eu vou botar o link aqui, mas eu vou abrir para vocês, que aí vocês podem ver também, tá? Peraí, vou parar aqui essa apresentação, beleza? E vou mostrar aqui só a página, como é que ela aparece, porque acho que vai ajudar. Tá dando para ver E aí? depois de hoje eu vou colocar mais coisa lá Tá sim. no arquivo. Então, ó, aí eles pedem para você fazer um cadastro, né? Vocês podem fazer um cadastro. Vocês podem fazer um cadastro e aí tem essa plataforma aqui, ó, de dados educacionais. Eu vou clicar aqui, eu não sei se ele vai. Pronto. Ó, número de turmas, está vendo aqui? Ele tem disponível até 2020. Aí, ó, por exemplo, vou clicar aqui em consultar. Aí, olha, tá dando para ver aí? Agora Dá tá, sim. né? Ó, localidade. Aí, ó, Brasil, Unidade da Federação, município. Eu vou botar aqui Natal. Eu acho que ele vai pedir primeiro Rio Grande do Norte, Aí, ó, Rio Grande do Norte. Aí eu vou colocar aqui Natal. Eita, eu acho que eu pulei. Caramba. Aqui, Natal. Pronto, Natal. Aí, o período. Eu vou botar só. Vou deixar 2020, né? Aí, monte sua consulta. Não, não é aqui não. Deixa eu ver. Refine sua consulta. Pronto. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, dependência administrativa, rede estadual. Certo? Etapas, modalidades, olha. Aí eu vou aqui. EJA. Vou botar aqui EJA ensino fundamental. Só ensino fundamental, né? E aí eu vou pedir aqui para refinar. Eu acho que ele vai me dar os dados. Ó, pronto. Estão vendo aí, ó? O que é que ele está me dizendo? Ele está me dizendo, olha, que em Natal, em 2020, na rede pública estadual,
no ensino fundamental da EJA, nós tínhamos 148 turmas. Aí eu vou pegar aqui, tirar estadual, vou botar aqui municipal, beleza? E vou pedir para ele refinar. Vamos ver aqui o que acontece. Acho que ele não está me aceitando. Ensino fundamental. Espera aí. Municipal. Não estou entendendo por que ele não está... Ah, não. Desculpa, minha gente. Desculpa. Está aqui. Ele colocou aqui, ó, municipal. Dependência da ensino municipal. Agora eu quero ver por que ele... Cadê? Quero ver rede estadual. Aparentemente ele me deu a mesma coisa? Pode. Bom, não sei se é coincidência. Ele está dizendo que o número é o mesmo, né? Ele está botando o mesmo número. Não sei se é coincidência. Mas aí é algo para a gente ver, né? Mexer um pouco mais. Vou fazer aqui uma gambiarra aqui para ver o que é que acontece. Eu botar aqui federal. Federal ele não deu nada. Então, será que é a mesma coisa, hein? É igual na estatística da de rombo, né? Aquela de rombo, será, hein? Vai que é a mesma coisa. Era bom a gente contar para as meninas por que a gente recorreu ao LEA. Né? Exatamente. Foi justamente por causa disso. Contem aí. A gente tinha... Vai, contando que eu vou mexendo aqui. A gente tinha, Poli, as planilhas, todas as planilhas em Excel, de 2016 até 2020. Como era o nome da outra? Ai, meu Deus. Sim, a gente estava fazendo os Lorena. dados... Lorena? Era Lorena não, professor. Então tá, então vamos lá. Tá. E aí, a gente fazendo esses dados e deu um número de rombo. Aí, Alessandro queimou ruim, disse, não pode. Eu digo, mas professor, é número. Não, mas não tem condições. Estatística é muito difícil dar um número fechado, redondo, 190, 80. E deu 18 mil, né? Foi uma coisa assim. E aí ele disse, vou fazer o seguinte. Isso eu já tinha pensado, só que eu tinha vergonha de dizer, né? Professor, a gente fazer essa busca, esses dados estatísticos é muita responsabilidade, porque a gente não sabia mexer com isso, né? Mas aí, Lohane, não gosto assim. E aí ele disse, eu já sei, eu vou entrar em contato com o laboratório da UFRN de estatística que eles fazem isso. Eu digo, pronto. Porque mesmo que a gente fizesse, sempre ficava aquela dúvida se estava certa a forma que a gente estava fazendo. Mas era dado, viu? Pois é. Então, eles fizeram isso. Eles fizeram... Esse relatório que você mostrou agora foi específico para o projeto? Foi. Foi solicitação nossa. A pedido do tio Alessandro. Do tio, adorei. Mas olha, então, eu fiz aqui o teste, fiquei mexendo, e aparentemente é coincidência, viu? 148. É algo para ir mexendo para ver. Mas veja, mas é exatamente isso, pessoal. Quando a gente tem que ter a certeza absoluta não, mas tem que ter a certeza daquilo que a gente está falando, então tem que fazer os vários testes. Como já são 5h30, acho que já está mais na hora da gente largar aqui, queria só saber de Poliana e Luana, especialmente, porque a Alexandra já falou muito mesmo, se deu para entender aí um pouco a questão, né? O que é que mobilizou, né? Por que é importante esse tipo de análise? E esse exercício de pegar o dado, que é uma realidade que está à nossa frente, e ficar problematizando aquilo ali. Vocês vão fazer a mesma coisa com as entrevistas, de alguma forma. Tem uma resposta, tem algo que a realidade está lhe dando.
né? Que perguntas eu faço sobre aquele dado, aquele elemento que a realidade está me colocando. Aqui é em número, mas ali foi entrevista, são falas, foram coisas ditas, tá certo? Sim, professor. Até na entrevista que eu li, eu fiz aquele exercício que o senhor pediu. Depois eu queria que o senhor desse uma olhada, por favor. Aí, na entrevista que eu estava lendo, ele fala, inclusive, sobre a questão das quedas, as razões pelas quais podem ter acontecido. Ele cita também que. Aí ele vai citando algumas hipóteses, né? Uma delas é a questão de ter aumentado o número de dias semanais, que foi de 3 para 4. Então, essas informações que estão na entrevista, elas também se conectam com essas informações que estão na estatística, né? Que acaba dando, quando a gente olha para o número, a gente acaba pensando, o coordenador, o diretor disse que poderia ser isso, pode ser aquilo. Então, a gente não fica só no campo do. Ainda é um campo de achismo, porque ele não tem Isso. um algo concreto para dizer que é isso ou aquilo, mas ele está mais próximo do que a gente, né? Sim, Então, sim, sim, o sim. achismo dele acaba sendo mais aceitável do que o nosso. Esse é o pensamento que eu fiz. Aí, professor, eu abri lá uma pastinha chamada Análises de Entrevista, aí eu peguei, fiz uma cópia para pegar o modelo, né? Peguei o modelo do que o senhor tinha feito. Aí, na Uhum. própria entrevista de Manuel, eu fui fazendo aquele flutuante que o senhor falou, né? A questão da leitura flutuante e fazendo aquelas marcações e levei as informações para a tabela do Excel. Aí eu coloquei o meu nome só no. Depois eu tiro, mas só para que o Ah, senhor olhe e veja se é realmente naquele sentido. beleza. Aí eu abri a pastinha Ok. também, mas depois também posso apagar. É só para o senhor ir buscar lá. Aham. Beleza. Luana, tem alguma coisa a falar, Luana? Mesmo doente? A bichinha? Toda mole. Tenho não, professor. Então tá. Então, meninas, vamos fazer o seguinte, ó. Neste sábado não, mas no outro, a gente se encontra e aí a gente já vai começar a se debruçar sobre as entrevistas. Então, aí, Luana e Poliana, preparem um material em torno das entrevistas que vocês já já estão debruçadas. Cada uma pegou uma entrevista, né? Eu só preciso, inclusive, que vocês me... Ai, meu Deus, peraí. Que vocês me digam. Eu peguei a entrevista de Manuel, do gestor. Pronto, então. Aí, aquelas que eu fiz, a Guilherme encontrou um aplicativo que ele faz a transcrição, né? Só que daquele jeito. Então, eu preciso Sim, parar para claro. ouvir o áudio e organizar, porque está Ok. tudo misturado, Não, tudo bem. certo? Ok, tranquilo. Bom, então, o que é que eu acho que é importante que a gente faça? Vocês vão pegar, me avisem antes. Ó, professor, eu peguei o aviso. Você agora falou, beleza, Paulina. Mas, Luana, qual foi a entrevista que você pegou? Peguei tal, porque aí eu vou dar uma olhada nessa entrevista também, para no sábado, daqui a 2 sábados, quando a gente for se encontrar, eu já estar, né, por dentro também dela, da entrevista, e a gente poder dialogar da melhor maneira possível. E claro, a Alexandra também pode pegar a entrevista, dar uma lida, tá lá no Drive, né, para ela saber também, eu vou. Aí a Alexandra escolhe se vai ler a transcrição das duas, a de Luana e a de Poliana, se só vai ler uma, aí fica à vontade, tá bom? Diga, Tem uma Poli. outra entrevista de Manuel, Não, é aquela mesma. É fui eu aquela que mesma. transcrevi, Isso. mas eu leio de novo. Ok, Você estava, Alexandra, na entrevista, não era? Era, tava. era. Inclusive, quando eu estava fazendo a leitura, eu estava me lembrando de algumas coisas que ele falou, né? Que talvez influenciaram a queda, que foi o que você falou também. Tá sem Diga, som, Luana. pode. Ah, Luana não tá bom. desculpa, eu estava falando com o cachorro. E aí, Luana, diga, querida. Professor, é sobre aquela parte que a gente conversou na reunião, né? De pegar as entrevistas e anotar os pontos.
Eu peguei a entrevista de Kátia, a estudante. Eu estou analisando ela. Tá ótimo. Então, vamos ter Kátia e Manuel Gestor daqui a 2 sábados. E talvez não, dependendo do tempo, eu jogo uma professora ou um grupo que eu analisei já. Tá certo? E Tá a gente ótimo. Eu dei uma olhada na de Daisy, que o senhor fez a análise, né? Uhum. Tem uma que tem um nome estranho, que também já tem a transcrição da entrevista dela. Um nome Um estranho. nome estranho, meu Deus. O Qual é o nome da Betânia. mulher? É, o Betânia. Genivalda? O Betânia. O Betânia. O É porque Betânia, Maria Betânia. É, Beleza. Maria Betânia, ele chamou o Betânia. Não, é Maria tem o Betânia Betânia mesmo. lá. Ah, Maria Betânia, tá. tá. É mesmo, o nome dela é esse mesmo. Tá. Isso. Mais alguma coisa, meninas? Não, professor. Obrigada Então, pela paciência. um grande beijo para vocês, fiquem bem, relaxem, tentem relaxar no domingo, eu sei que vocês estão aí em final de Impossível. período, mas dedica aí 1 hora, pega 1 hora, aí vai ler uma poesia, vai ver um curta-metragem bem gostoso, assim, que faz vocês viajarem para outra dimensão da existência, aí depois retoma o trabalho. É. Verdade, eu estava pensando nisso. Vou 1 fazer hora faz bem, faz bem. 1 hora uma hora tá ruim até para dormir, viu? Pois é, Depois- não, mas é bom fazer. Tá De bom? ontem para hoje não consegui dormir. Ah, mulher. Foi só nos estudos já, na minha cabeça. Tá bom. Sonhando com os estudos. Tá Tá. bom, professor. Obrigada, viu? Beijo, tchau. Beijo. Tchau. Melhoras, Luana. Melhoras, Luan. Tchauzinho. Obrigada.